Muito bem, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a maior bênção que as Assembleias de Deus possuem, porque é aquela escola que você estuda e nunca se forma, porque a palavra de Deus é algo infinito para nós. Nós podemos estudar ela a vida toda e assim mesmo ter mais para aprender. Toda a doutrina, o ensinamento da Assembleia de Deus se encontra na Escola Bíblica Dominical. Portanto, o crente que perde a Escola Bíblica Dominical perde o grande ensinamento da Palavra de Deus. Esse trimestre estamos falando, aviva a tua obra. E o avivar da obra de Deus ocorre pela Palavra de Deus, onde aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar da lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. O Ministério Avivado de Jesus. Jesus teve um ministério avivado. Tudo que ele fez debaixo da virtude do Espírito Santo, desde o seu batismo, não é, onde o Espírito desceu sobre ele como pomba. Daí por diante, Jesus, até para ser tentado pelo diabo, foi levado ao deserto pelo Espírito. O texto áureo da lição de hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, verso 14. Evangelho de Lucas 4,14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. A verdade prática do verso é que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo, como revelou na vida de Jesus. O texto da nossa lição de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 14 a 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Você pode imaginar a fama de Jesus. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então Jesus tinha o costume de ensinar, e todos o louvavam. Vamos, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: Não é este o filho de José? Olha só que texto maravilhoso nós lemos. E Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus também declarou que se cumpriu as Escrituras no verso 21, porque Cristo é o cumprimento das Escrituras. Vamos à introdução da nossa lição, cuja palavra-chave aqui é o próprio Jesus. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo. Nós lemos que a sua fama corria por todas as terras em derredor. Isso aconteceu por causa da virtude do Espírito Santo que estava sobre ele. Jesus voltou também para a Galileia e foi à cidade de Nazaré.
Nessa lição, nós vamos ver o impacto do ministério do Senhor Jesus sobre o povo. Além de ter um ministério avivado, ungido, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento de Jesus, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria. Lucas 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, portanto, foi gerado no ventre de Maria pela virtude do Altíssimo e a sombra do Espírito. Aqui vemos o papel importante do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação de Cristo. Sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, conforme João 1,14. No seu batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus, ao submeter-se ao batismo de João no Rio Jordão, a Bíblia declara que ao sair da água, ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versos 6 e 7. Era uma manifestação, sem dúvida, da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito em forma de pomba descendo sobre ele. Depois do seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Até para ser tentado, Jesus era dirigido pelo Espírito. E ali, após experimentar um jejum intenso, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor e ele usou a palavra de Deus. A cada tentação, Jesus respondia com está escrito. Jesus sabia o que estava escrito. Assim, fica-nos claro que o Senhor Jesus, se não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seriam satisfatórias. É o Espírito que nos traz a palavra e nos faz lembrar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ainda lemos no tópico 2 que o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, quando Jesus inicia seu ministério terreno, depois de voltar da tentação no deserto da Judeia, ele veio para a Galileia. E lemos em Lucas 4,14 que ele veio pela virtude do Espírito. Nós lemos nessa leitura que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Essa era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que os bens terrenos, os ricos desse mundo, não se interessavam pela sua palavra. De acordo com Mateus 19, verso 23 e 24, acerca do mancebo, que era rico e veio ao encontro dele. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus, de acordo com o Salmo de número 34, verso 18. Vamos ler esse Salmo, sugerido aqui pela nossa lição, 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva
os contritos de espírito. Então, perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E olha a promessa, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus também apregou liberdade aos cativos. Não é? Jesus em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36, e pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os que estavam sujeitos à escravidão do pecado, conforme Romanos 8, verso 20 e 21, Jesus ainda deu vista aos cegos, abrindo os olhos a eles, e não somente os olhos físicos, mas ele também abre os nossos olhos espirituais. Pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, vemos a atuação do Espírito Santo diretamente na obra de nosso Senhor e Salvador. Sinopse do tópico 1. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Vamos para o tópico 2 da nossa lição, Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso nos aparece em duas versões nos evangelhos. Na primeira, em Mateus, capítulo 6, verso de número 9 a 13. E a segunda, uma versão mais resumida, encontramos em Lucas, capítulo 11, verso 2 e 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso cumpre uma orientação litúrgica, mas revela também o coroamento de um estilo de vida, sem hipocrisia, sem exibicionismo religioso, sem repetições vãs. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como um Pai Nosso. Santificado o nome dele em nossas vidas e deseja a vinda do reino, anela por um viver na vontade de Deus e a cada dia na dependência do Senhor. No grande avivamento em Wells, em 1904, diz que Robertson orava só: venha o teu reino, venha o teu reino. Essa única parte, não é? A oração do Pai Nosso. Aqui está a dependência do Senhor. Dai-nos o pão nosso. Confessa também os pecados, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E suplica pela proteção de Deus, livra-nos do mal e não nos induza à tentação. E finalmente sabe que o reino e o poder e a glória pertencem a Deus. Essa oração revela uma vida humilde, quebrantada, de dependência diante de Deus. Uma vida de oração nos evangelhos podemos perceber no ministério de Jesus. Ele orou uma noite toda, Lucas 6, verso 12 a 16. Ele orou antes de escolher os seus discípulos. Ele fez também uma oração de gratidão a Deus por revelar aos humildes e aos pequeninos o reino dos céus. E ele também orou após o envio dos 70 discípulos, Lucas 10, 21, Mateus 11, 25. Logo aqui aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração. Mesmo sendo o Senhor o Filho de Deus, ele sempre buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Oração não deve ser uma obrigação, mas um prazer em falar com o Pai. Além disso, a vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai é sempre melhor do que a nossa. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo não a minha vontade, mas a tua. Mateus 26, verso 36 a 46. A sinopse, tópico 2, a oração teve um papel importante
no ministério terreno de Jesus. A mesma oração deve ocupar um papel importante em nossas vidas de comunhão com Deus. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição. Além de ter uma vida no poder do Espírito e na virtude do Espírito, que é o tópico 1, uma vida de oração, que é o tópico 2 da nossa lição, Jesus também teve uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. Como unção, nos referimos a uma vida de serviço e confirmação do Espírito Santo. Nós vemos a atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 8, está escrito assim, em Lucas 4, 8, vemos essa atuação do Espírito no ministério e na vida do Senhor Jesus. Está escrito Lucas 4, 8, Jesus respondeu, disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Que coisa linda, não é? A unção do Espírito também deve estar na vida de qualquer obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele, por exemplo, exerce liderança, às vezes liderança administrativa, vai exercer ensino e até mesmo, alguns, a música cristã. Por isso, é muito fácil nessas atividades nós cairmos numa rotina e se tornarem meramente burocrática ou repetitiva. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo sempre renova as suas forças. Não permita que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano. Um culto nunca deve ser igual ao outro. E de maneira graciosa nós possamos ver a confirmação do seu ministério quando o Salvador salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudam de atitudes por causa de um ensino que foi dirigido pelo Espírito. Quando também há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Conforme vemos em 1 Coríntios 14, 26, o culto vai compor diversos elementos. Olha só, 1 Coríntios 14, versículo de número 26. Que fareis, meus irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, tudo no culto deve ser a edificação da fé. E o culto é composto de doutrina, salmo, línguas, interpretação, profecia, manifestações do Espírito. Mas todo esse bem do Senhor é inevitável, acompanhado também de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor jamais deve negligenciar uma vida de oração, de jejum, de estudo devocional da palavra de Deus, de antes de vir pregar ao povo, antes de falar de Deus ao povo, passar horas diante de Deus, falando dos homens para Deus. Esse exercício da oração, da devoção, da palavra, são exercícios piedosos e alimenta-nos a alma e diariamente para permanecer como um obreiro avivado diante do Senhor e na obra do Senhor. A unção do Espírito também deve ser presente na vida do crente. Esse é o tópico 2 da nossa lição. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas do que exerce vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares e a tocar os seus pés e ensinar o que Cristo nos ensinou. Mateus capítulo 28, verso 9, diz, portanto, ide, anunciai, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 15, nos fala da armadura de Deus e como os pés devem estar calçados na preparação do Evangelho da paz. Mas para isso, nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Devemos ter olhos em nossas lâmpadas, como aquelas virgens em Mateus 25, verso 4. Para exercermos essa influência poderosa em nossa família, nos nossos estudos, nas escolas, no local de trabalho, em qualquer esfera da sociedade, assim poderemos ser testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. A sinopse tópico 2 nos mostra que Jesus teve uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. Assim, nós que ingressamos no ministério, não devemos fazer diferente de nosso Senhor. Devemos ter uma vida debaixo da unção do Espírito, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Para concluir essa lição, vemos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado. Por quê? Porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, que era Filho de Deus, que era Deus encarnado, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver esse ministério, por que deveria ser diferente conosco? O próprio Jesus falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não devemos tentar exercer o ministério sem esse revestimento. João 15, verso 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos da graça, da unção, da presença de Cristo em nós para exercer o nosso ministério. Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, mas uma vida de serviço guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, verso de número 14, que diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que o Espírito Santo confirme a nossa vocação, o nosso ministério e a nossa chamada. Vamos agora para a revisão da nossa lição. Vamos às perguntas e através das perguntas nós não só revemos a lição, mas podemos certamente aprender mais com essa lição sobre o ministério avivado de Jesus. Primeira pergunta. Segunda lição: qual o papel do Espírito Santo no mistério da encarnação? Bom, vamos à resposta. O Espírito Santo foi o executor divino no ministério da encarnação. Note que Maria recebeu a sombra do Altíssimo que a envolveu, sobre então a virtude do Espírito. Nosso Senhor, no ventre de Maria, se tornou Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Vamos para a segunda pergunta. Cite pelo menos 3 objetivos no ministério de Jesus a ser ungido pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, verso 18, diz, não é, que o Espírito está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Essa é a primeira missão. Segunda, curar os quebrantados do coração. Deus está perto dos quebrantados de coração. E terceiro, apregoar liberdade aos cativos. Deus quer libertar o homem do pecado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceiro, o que a oração do Pai Nosso revela? Essa oração, essa oração revela uma vida de humilde, quebrantar diante de Deus, pedindo que venha o seu reino e que sua vontade seja feita. Também pedindo perdão dos nossos pecados e estando disposto a perdoar os nossos ofensores,
pedindo ainda finalmente que Deus nos livre do mal e não nos induza à tentação. Vamos para a quarta pergunta. O que o obreiro não deve negligenciar? Nenhum obreiro deve negligenciar uma vida de oração e jejum de tempos em tempos. O estudo também devocional da palavra de Deus. Não ler a Bíblia apenas por ler, mas ler a Bíblia para descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Finalmente, quinta e última pergunta, por que Deus chamou cada crente? Por que nós somos chamados? Bom, Deus nos chama não só para nos salvar, mas também para comunicar o Evangelho em todos os lugares e os seus pés tocarem. Por isso que os pés devem estar preparados com a pregação do Evangelho da paz. Por onde vamos, aonde estamos, seja onde estiver, que nós devemos ser um proclamador do Evangelho de Cristo, levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os homens. Bom, com isso nós concluímos essa lição. Vimos que assim como Jesus teve um ministério avivado, nós também devemos buscar ter um ministério avivado, debaixo da unção e da virtude do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder, ou seja, aguardarmos diante de Deus uma vida transformada. Com isso, terminamos a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, que fala: aviva a tua obra. Que o Senhor avive a obra e principalmente aviva as nossas vidas. Semana que vem, nós vamos voltar para mais uma lição. Lição de número 5. A lição 5 tem como título o avivamento na vida da igreja. Certamente vamos estudar o livro de Atos, vendo o avivamento na vida da igreja. Que Deus possa trazer um avivamento na vida de nossas igrejas. Deus abençoe você ricamente em Cristo Jesus. Obrigado por ter assistido essa lição. Esperamos que você tenha aprendido acerca do ministério avivado de Jesus e que nós possamos também estudar mais a palavra de Deus. Lembre-se, a escola dominical é uma bênção. Estude as lições, aprenda cada vez mais com a Escola Bíblica Dominical. O propósito desse canal, PR Eugênio Piacentini, é trazer a você lições bíblicas. Acione nosso canal, nós temos mais de 3.300 vídeos no canal, temos toda a Bíblia comentada para você. O segredo do nosso canal é entrar, clique naquela foto redonda e você vai clicar no playlist. Quando você clica no playlist, se for na primeira pasta lá embaixo, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso, depois Marcos, Lucas, João, o livro de Atos, de Mateus ao Apocalipse, todo o Novo Testamento comentado para você, capítulo por capítulo, verso por verso, são quase 300 vídeos do Novo Testamento. E aí, nós também comentamos o Velho Testamento para você, de Gênesis a Malaquias, mais 400 e poucos vídeos, com toda a Bíblia comentada para você. Temos também outras pastas como curiosidades bíblicas, dificuldades bíblicas. Temos também um devocional manhã e noite com Charles Spurgeon. Temos a história da teologia cristã, a história do movimento pentecostal. São tantos vídeos. Temos também vídeos e pastas de viagens, como a ilha de Patmos, como Roma, as catacumbas de Roma, a cidade de Coríntios, Atenas, Grécia. São diversos vídeos. Temos uma pasta do Museu da Bíblia, que se encontra em Washington. Se você nunca esteve no Museu da Bíblia, pode assistir no nosso canal. E são tantas e tantas coisas que nós temos
PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal, indique para os seus amigos e familiares e aprenda mais e mais da palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.